Para a gente conseguir caminhar melhor com Cristo, exige um desapego das coisas terrenas. E dentre essas coisas é o nosso passado. Muitas vezes a gente se vê estagnado em alguma área da nossa vida, principalmente na área espiritual, e muitas vezes pode ser por conta que a gente ainda está muito apegado ao nosso passado. A gente ainda não soltou do nosso passado. E Cristo nos convida a seguir em frente. Teve um dia que eu assisti um vídeo de um moço, que ele não é católico, mas eu achei interessante essa análise que ele fez da passagem de João 3, em que Jesus conversa com Nicodemos, né, tira as dúvidas dele, enfim. E nessa passagem, Jesus diz a Nicodemos que se ele quem quiser seguir ele, quem quiser entrar no reino dos céus tem que nascer de novo. Da primeira vez que eu li essa passagem, né, primeira vez que eu assisti, que eu fiquei sabendo dessa passagem mesmo foi em The Chosen. Mas, assim, quando eu ouvi isso, o conhecimento, de acordo com o conhecimento que eu tinha, eu entendi que era nascer de novo assim. A gente vive em pecado e agora, né, agora que a gente acredita em Cristo, a gente tenta ao máximo fugir do pecado. Eu achava que tentar, né, não viver mais uma vida de pecado. Eu achava que era isso. Mas esse moço fez uma análise, é tipo análise. Eu não sei explicar, eu não sei dar um nome certo pra isso, mas ele falou assim: pra gente entrar no reino dos céus, a gente tem que nascer de novo. Isso inclui a nossa mentalidade. Conforme a vida vai acontecendo, e ele falou mais ou menos nesse sentido, sabe? Conforme a vida vai acontecendo, né, as experiências, as pessoas, as situações e o nosso posicionamento diante de certas situações, a gente vai moldando quem nós somos. Em Isaías 43, deixa eu ver aqui, Isaías 43, 18. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas, porque eu vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Então Deus quer que você siga em frente. Ele não quer que você fique preso ao passado. Além do mais, né, até porque também, eu imagino que você peça bênçãos muito grandes para Deus. Eu sempre peço. E às vezes, para a gente conseguir receber essa bênção que a gente tanto quer, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Às vezes a gente só vai conseguir receber ela quando a gente mudar a nossa mentalidade, o que a gente pensa principalmente sobre nós mesmos. Porque às vezes a gente se acha a pior pessoa do mundo por conta do que já passou. E Deus não quer que a gente fique preso a isso. Enxergar a gente não como merecedores ou dignos, porque a gente não é, mas que pela graça de Deus, Ele me deu de graça essa possibilidade de seguir em frente. Por causa de Deus, eu não sou mais quem eu era antes. Eu sou uma outra pessoa e eu quero fazer diferente agora. Essa é a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente você pedir desculpas porque você pecou. É você, de fato, ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Tá tremendo muito o telefone. Ter uma mudança de atitude. Então, a gente, às vezes, só vai conseguir receber e sustentar a bênção quando a gente mudar a nossa mentalidade. Então, eu recomendo que
você ali no seu momento de oração, ou quando de oração pessoal, né, que você faz diariamente, ou uma visita ao sacrário, ou na hora da comunhão, que você pergunte a Jesus quem ele diz que você é. E seja assim, por mais que ele saiba de tudo, né, fala com ele: ó, Jesus, eu penso isso e isso de mim. As pessoas pensam isso e isso de mim. Mas o que o Senhor pensa que eu sou? Quem o Senhor diz que eu sou? E aí vai exigir de você um pouco de silêncio, porque Deus não se manifesta tantas vezes em grandes coisas. Às vezes sim, mas em sua grande maioria, Jesus é mais discreto. Discreto, assim, ele se revela de forma mais sutil. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção. Eu recomendo também que você esteja com papel e caneta para anotar, porque ele vai te mostrar. É só você esperar um pouco, ter um pouco de paciência, e se não responder naquela hora, eu garanto que ele vai te responder. Talvez não, né, da forma que você espera. Então, você peça para ele também discernimento e atenção para você, né? Para você conseguir captar. Porque não necessariamente ele vai falar no seu ouvido, ou você é isso, não. Às vezes, pode ser que sim, mas às vezes pode ser que ele revele isso para você de uma outra forma. Então a gente tem que também pedir isso para Deus, para a gente ter essa atenção, para a gente ter esse discernimento para poder entender, para poder ouvi-lo, né? É uma graça muito grande, né? É incrível isso, como que apesar de tudo que a gente fez, o próprio Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele dá o seu perdão, ele concede a nós a sua misericórdia, e a gente tem que fazer bom uso desse perdão e dessa misericórdia. E quando a gente segue em frente, né, quando a gente finalmente muda de vida, é uma forma também da gente glorificar o nome de Deus, que a gente vira testemunho, né? Olha como a gente era hoje e olha como eu sou hoje. Isso glorifica o nome de Deus. E lembrando também que quando você souber, né, você investigar, você ter esse autoconhecimento, a gente consegue o autoconhecimento, né, assim, nos questionando, sabe? Faz perguntas. É porque eu não sei se isso é. Eu tô entrando num outro assunto aqui, mas é uma coisa rápida. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Mas é porque, pra mim, pelo menos, funciona comigo escrevendo. Sabe? Pego as perguntas, faço sobre mim mesma e eu respondo escrevendo, que é mais esclarecedor. Assim, você põe seus pensamentos pra fora. Então, eu recomendo que você escreva. E uma vez que você souber que você, né, que Deus te der um mínimo de entendimento, um entendimento assim, ao menos para que você tenha a certeza de quem que você é nele, tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para que isso não vire uma soberba, né? Porque às vezes a gente, Deus diz que eu sou assim, então quer dizer que eu sou maior que todo mundo aqui, não. Na verdade, esse autoconhecimento em Deus precisa da nossa humildade. E essa renovação de mentalidade também de nós mesmos é para ser um benefício para o reino de Deus e para os nossos irmãos, que servindo os nossos irmãos, amando os nossos irmãos, a gente está amando a Deus. Então não é para benefício próprio. Isso vai acontecer, as coisas vão acontecer na nossa vida de maneira assim, gradual e às vezes que a gente nem percebe. Isso vem por consequência, mas a finalidade, para a gente renovar a nossa mentalidade, para a gente seguir em frente, para a gente mudar para melhor, é para servir a Deus e ao próximo, não é para servir a nós mesmos. Então, a finalidade é Deus. Por mais que a gente já tenha cometido vários erros, agora Deus entra, ele vira a nossa vida de cabeça para baixo
ele nos renova pela força do Espírito Santo. Esse renovo é justamente pela graça de Deus, porque não é porque a gente merece, não é porque a gente é digno, mas é porque isso é do caráter de Deus. Ele é misericordioso, ele olha as nossas dores e ele olha o pior de todos e ele vê aquilo como uma oportunidade para mudar aquela pessoa, né? É no pior que Deus se manifesta. No pior, no maior dos pecadores que Deus se manifesta. Que ele manifesta a sua glória, que ele muda aquela pessoa que a gente olha e fala, só pode ter sido Deus mesmo para mudar tão radicalmente a vida dessa pessoa. E que nós louvemos a Deus por isso, né? Que a gente saiba agradecer a Deus por isso, por Ele dar essa oportunidade pra gente, da gente poder renovar a nossa vida, da gente poder fazer diferente e cometer menos erros e viver uma vida que seja mais agradável a Ele e para que a gente também receba as bênçãos e as graças que a gente precisa para a gente também conseguir sustentá-las, né? Que isso também é muito importante. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembre-se, Deus faz nova todas as coisas, o seu passado não te define e agora você pode recomeçar, você pode fazer de novo, mas fazer com Deus, que segure na mão dele que ele vai te ajudar, ele te escuta o tempo inteiro. E a oração sincera é a mais agradável aos olhos dele. Nunca pense que ele não te ouve, de que o que você está pensando é besteira. Conta tudo para ele, porque isso é muito agradável ao coração dele, sabe? Querer ouvir de nós mesmos o que a gente sente, o que a gente está passando. Ele é o seu melhor amigo. Deus faz novas todas as coisas. Aproveite essa oportunidade e a honre, tá? Honre essa oportunidade, não desperdice. E siga em frente com Jesus. Que Deus abençoe muito vocês.